Então, Giovanni, bacana. Uma pergunta que eu vou lhe fazer. Uma vez me chamaram para ajudar na motivação de uma farmácia, eram 4 lojas. E aí, meus funcionários estão muito desmotivados. Quando a gente chegou lá, o maior problema não era a motivação do funcionário, ou era a consequência. Era porque ele estava atrasando com o fornecedor, faltava produto e o funcionário ficava desmotivado. O cliente ia na loja, não tinha o produto, voltava a segunda vez, não tinha o produto e eles estavam desmotivados. Como é que a gente está, Giovanni, em pagamento de fornecedor? A gente está em dia? Como é que está? Rapaz, se a gente pudesse pagar à vista, a gente pagava. Tá tranquilo demais. Não Ah, que tem erro bacana. nenhum. A gente paga em dia, a gente está até se organizando para pagar à vista. Entendeu? Sim. Que a Só o gente acha melhor. desconto tem que ser bom para a vista. E É, tá dando muito pouco. e esse desconto que você consegue no à vista, você não repassa para o cliente, né? Não. Tá? Isso Ok. mesmo. É porque você está guardando dinheiro, você fez essa disciplina e dá para fazer o pagamento à vista. Como Uhum. é que você está definindo o teu mix, Giovanni? Só antes da gente começar da motivação, como é que você define o teu mix? Então, a gente olha os itens que mais saem, né? E procura trabalhar dessa maneira. A gente coloca aqueles que a gente vê que tem um alto giro, procura trabalhar com produtos que não são tão prostituídos, entendeu? E foca mais nesse sentido. O... Como é que você comissiona? A tua equipe é comissionada, Giovanni? Como é que você comissiona ela, se ela for comissionada? Eu coloco por categoria, entendeu? Eu Tá, como é que você coloco, faz? posso falar os valores? Pode? Eu coloco por categoria, eu coloco 2% em promocional, psicotrópico e antimicrobiano, aqueles genéricos similares onerosos, né? 5% genérico similar e 10% incentivados, são aqueles produtos que não são prostituídos, e as vitaminas. Eu vou lhe dar uma sugestão da gente ter uma comissão diferente, de bater meta e não bater meta. Tipo assim, não bateu a meta, mas chegou a 80%, recebe 50% da comissão. Como é que depois a gente vai perguntar aí no turno, na equipe, ó. Quem está assistindo a gente aqui trabalha com meta, se a equipe bater meta, ela atinge uma comissão, se ela não bater, ela atinge uma comissão menor. Levanta a mão assim. Alguém trabalha com comissão assim? O Ivo, Rúbia, atingiu meta, é uma comissão, não atingiu, tem outra, né? Menor. Ok. Porque se nós não temos o Fernando, ele é meio contra isso, né? Ele diz que a comissão tem que ser fixa e o prêmio que você tem que pagar pela meta. Ele acredita nesse ponto. Eu já faço a diferença de ter quando você bate é uma comissão, quando você não bate é outra, que é para fazer as pessoas correrem atrás da meta. Só que essa meta não pode ser imposta pela gente, tem que ser conversada com a equipe. Olha, nossos números mês passado, nosso número ano passado, a gente está crescendo 10%, por exemplo. E aí, qual é uma meta boa para a gente colocar nesse mês? E aí pega essa meta total, divide pela equipe, quanto é que vai ficar cada um. Então, trazer as pessoas para participar da definição da meta é uma coisa que motiva a equipe, né? Se a gente chegar impondo só a meta, aí mas aí uns vão achar que pode, outros que não podem. E a meta ela é baseada pelo que a pessoa vende. Naquele horário, aquela pessoa que vende mais, a meta dela é maior. Naquele horário, a pessoa que vende menos, tem menos pessoas na loja, a meta também é menor. Ok. Assim, sempre o desafio do comissionamento é ser uma coisa simples, que eles possam entender. E a gente vai reforçando, reforçando, porque aquilo que é claro para a gente pode não ser para eles. Então tem que ser bem simples para que a pessoa entenda e a gente fique reforçando, mostrando como é que funciona, né? Ok, então vamos lá. Dom Giovanni, você está percebendo que a sua equipe tá meio desmotivada aí? Ou você está sentindo que de um tempo para cá está ficando mais desmotivada? Como é que tá? Ou sempre foi assim? Olha, eu não. Bom, a gente nota o seguinte: as pessoas que a gente tem aqui hoje não são do ramo de farmácia. Então a gente foi ensinando elas. Sim. E isso faz com que elas tenham foco em outras atividades. Por A exemplo, gente nota que o foco, por exemplo, um balconista nosso que pensa em fazer psicologia, o outro entregador pensa em fazer fisioterapia. Então, assim,
o foco deles está ligado a isso, não está ligado ali no dia a dia da farmácia. Então, a gente nota essa motivação deles é outra coisa, e não ali, no dia a dia. Giovanni, olha, não há problema da motivação deles ser em outra área, mas a gente tem que fazer a ponte. Eu estou aqui, você está aqui, quer chegar aqui. Para você fazer esse percurso, a ponte é esse balcão aqui, ó. Então, não há problema não, mas a gente tem que fazer essa ponte. Quando fica muito claro na cabeça dele, ele dá o gás mesmo na empresa onde está. Olha, você quer fazer psicologia? O melhor laboratório que você tem, o melhor divã que você tem é esse balcão aqui, ó. Já é teu estágio. E aí, quanto mais você der resultado aqui, o melhor a melhor baiana que faz acarajé, o melhor boleira que faz bolo, faz pão de queijo, não é a que tem mais diploma na parede, é a que sabe vender melhor seu produto. Então, agora, Gil, dentro dessa abordagem que o Giovanni trouxe, a gente agora está preferindo de trazer uma pessoa que não é ligada à farmácia e fazer o treinamento. Uhum. Quando a pessoa já vem com outras ideias de outras carreiras, a gente fazer esse investimento, essa capacitação, para depois ele sair, é viável? É uma coisa que eu e meu irmão está decidindo agora na hora de contratar, porque como a gente está pegando a pessoa sem o conhecimento e a gente faz todo esse trabalho de qualificação e para ele pensar em fazer outra coisa, a viabilidade disso é uma dúvida assim que eu tenho, sabe? O ideal é a pessoa ter o foco no negócio, né? Porque se você está indo para a área de farmácia, vai aprender cada vez mais. Agora, isso, como eu estava falando, não impede da pessoa ter um outro objetivo, que não seja farmácia, ela também dá o show onde ela está. Mas quando a gente for escolher, se puder ser dentro do objetivo, é melhor. Né? Dom Giovanni, nós temos uma ferramenta que é uma pesquisa de motivação. Se você quiser, vou mostrar aqui para você, vou compartilhar a tela para todo mundo e a gente já vai fazer isso de aula, já põe lá no curso se você quiser fazer também. Então, eu vou mostrar como é que funciona rapidamente. Primeiro, fazer o diagnóstico. Toda metodologia que a gente vê, assim, tem que fazer um diagnóstico para se transformar em número aquela dor e aí a gente vai tratar. Então, a melhor ferramenta que existe, a gente já aplicou num monte de empresas, é essa pesquisa de motivação. Eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para você como é que funciona. E aí tudo depois já está no curso para baixar, tá? Pesquisa de motivação, ó. Todo mundo está vendo aí uma pesquisa aqui no Word, né? Olha, essa pesquisa aqui levou quase uns 20 anos para ser desenvolvida pela Gallup, a maior consultoria do mundo, e eles testaram mais de 80 mil empresas. O que eles faziam? Eles iam para franquias, empresas que têm muito número, e lá nessas franquias eles começavam a fazer um monte de perguntas, 100 e poucas perguntas para cada colaborador, e eles perceberam que a resposta em algumas dessas 100 e poucas perguntas dava a motivação da equipe, e essa motivação tinha uma ligação direta com o resultado da loja. Eles fizeram isso em varejo, supermercado, farmácia, um monte de varejo, fizeram isso na indústria e fizeram também com funcionalismo público, né? E aí essas são as perguntas que você olhando assim parece que não tem nada a ver com o resultado e dá para saber o resultado da empresa por essas respostas. Olha que interessante. Então, como é que é a metodologia de aplicar essa pesquisa? Você dá imprime um para cada funcionário, pede para ele responder, ser absurdamente sincero, colocar no envelope. Ele não precisa nem botar o nome, só precisa preencher, que é para a gente tirar uma estatística daqui, né? E a resposta é feita assim, olha, é feita uma pergunta para a pessoa se autoavaliar e ela vai colocar de 1 a 5, se ela discorda totalmente ou concorda plenamente. Então, por exemplo, estou satisfeito com a empresa onde trabalho atualmente, ele vai colocar de 1 a 5 aqui a nota, né? E assim por diante. Sei exatamente o que esperam de mim no trabalho, ele vai colocar se ele concorda plenamente com isso, concorda parcialmente e assim por diante, tá? A uma observação é a pergunta 9. É muito importante a gente ter uma missão, visão e valor da empresa muito claro, que o colaborador entenda aquilo e ele concorde e queira ajudar naquela missão. Então, como muitas empresas não têm, a gente coloca aqui, olha, só preencher essa se realmente a empresa tiver na cabeça da pessoa. Se um colaborador souber falar a missão da empresa sem ver no quadro, aí ele responde isso normalmente. Se não, pode pular essa e você já marca 3, que é a média, quando não sabe, né?
E assim tem essas 15 perguntas. Então, primeiro esse formulário, legal. E o segundo, eu vou pegar agora a interpretação de uma farmácia para você ver como é que dá, o que dá isso aí, né? Ó, eu acabei pegando de uma que não é farmácia, mas eu vou, a lógica é a mesma, tá? Eu vou só trazer para cá, ó. A gente coloca a idade do funcionário na resposta lá. A cada 7 anos a gente tem uma desmotivação natural, 7, 14, 21, porque tudo na nossa vida acontece, parece que com um ciclo de 7 anos. A dentição da criança lá cai com 7 anos. A gente termina o ensino médio, 14, e assim vai por diante, né? Então, isso é natural de acontecer. A outra é quando a gente está no trabalho. Você falou, estou com 6 anos na farmácia. Se você tiver com um funcionário desde o início, ele está naquele período de desmotivação. Aqui está em meses. Aí você vai pegar a resposta do colaborador, colocar o nome e colocar a nota que ele deu. E aí essa planilha vai dar para você um resultado muito bacana. Aí ele vai mudando de cor. Tudo que está normal é azul, tudo que está excelente é verde, tudo que está mais ou menos amarelo e que está ruim é vermelho. E aí você vai aprender a ler aqui na horizontal e na vertical. E aí isso vai gerar uma estatística para você. Olha, o sentimento do colaborador. Ele acha que está recebendo... Quanto ele acha que está recebendo da empresa? No caso aqui, os colaboradores, de maneira geral, reconheciam que recebiam muito da empresa e estavam entregando pouco. Eles não têm o sentimento de fazer parte da empresa e não estavam se sentindo valorizados. É o resumo aqui da equipe. E aí, isso vai para esses indicadores aqui, olha. Quanto é que era a rentabilidade da empresa? Por a equipe não estar tão motivada. Quanto é a produtividade dessa empresa por funcionário? Nesse caso aqui, a única coisa positiva era a retenção de funcionários. Poucos funcionários pedem para sair. O restante, todos precisam melhorar. Então, eu só mostrando aqui a ferramenta. O problema da empresa aqui é os líderes não reconhecem o funcionário, não faz elogio, o principal problema. O segundo aqui, ó, ninguém conversa sobre o progresso da equipe lá, como é que ele está indo, como é que ele está melhorando. Então, esses são os dois principais problemas lá. E como a equipe está se sentindo assim, não muito motivada, interfere no resultado. Isso é tão incrível, esse estudo, que se eu fizer na farmácia de cada um e me mandar o resultado, eu digo qual é a melhor operação sem saber a venda da farmácia. Se a gente fizer numa rede, eu digo, essa daqui vende mais, essa aqui tem problema, essa aqui tem muita briga, e essa aqui tem problema de furto, tem um monte de coisa, dá para saber por essa pesquisa. Então, é mais um negócio que a gente está colocando lá, mais um bônus lá no curso para você baixar. Como a gente tem um tempo reduzido, eu estou mostrando, e lá a gente detalha, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, a primeira seria, se você quiser fazer o passo a passo, seria essa pesquisa de motivação. Entrega os envelope com as pesquisas, a pessoa preenche, guarda no envelope e você vai lançar no Excel, tá? Então, então, o diagnóstico, qualquer um pode fazer. Pode fazer por unidade. Se na farmácia tem 2 lideranças, você pode fazer pelas lideranças do horário, né? Ou se a liderança é compartilhada, por exemplo, o Giovanni e a Valéria têm a mesma liderança na farmácia, aí coloca lá o líder, que é o Giovanni, e a Valéria, são os dois. E a resposta é para os dois, tá? Sabe aquela expressão, se conselho fosse bom, ninguém daria, cobrava? É porque conselho não funciona. Ah, o que você acha de eu fazer tal coisa? Faz isso na tua farmácia, mas não funciona. Porque só a gente sabe onde o sapato aperta, né? E aí o que funciona realmente é o tal do coach. E as empresas que têm o melhor resultado, com o melhor lugar para se trabalhar, que é Electro, eles fazem um coach de cada colaborador. E aí, Dom Giovanni, eu vou fazer com você como você deveria fazer com o colaborador. Só para você ver aí como é que funciona, né? Lá no curso a gente tem esse passo a passo aqui, mas a gente faz aí na prática para valendo. Você está me ouvindo aí? Dá para colocar o áudio de novo? Tá? Então, primeiro, dessa técnica aí de Arrow, como é que a gente vai definir o coach? Você vai conversar com o colaborador assim, olha, eu quero lhe ajudar naquele teu objetivo lá de fazer psicologia. Né? Você não quer fazer psicologia? Né? Eu quero te ajudar lá a realizar teu sonho, teu objetivo aqui. A gente está aprendendo uma técnica no curso, quero lhe ajudar lá. Aí como é que funciona? A gente vai reunir aí 30, 40 minutos, uma vez por semana, durante 10 semanas. E aí a primeira a gente vai definir aí um horário para a gente conversar. Aí você vai lá com a pessoa, pode ser na tua sala, tudo, não pode passar muito tempo lá também, né? 30, 40 minutos no máximo. Combina um horário. Aí vai ser assim, ó.
Primeira coisa que a gente vai fazer é, Giovanni, qual é o teu objetivo assim para o ano que vem, 2021, um objetivo próximo? Financeiro, pessoal, qual seria o objetivo aí para 2021? Para mim aqui? É. Bom, financeiro. Qual seria esse objetivo financeiro? Bom, eu acredito que a gente está com um projeto aí de compra aí de um imóvel num lugar mais afastado, entendeu? Fora da cidade. Sim. Isso é para fazer uma chácara, um sítio? Sim, sim, uma chácara. Okay. Então, um objetivo para 2021 é comprar essa chácara. Aí eu vou precisar perguntar para você exatamente alguns detalhes sobre a chácara. Você já tem essa chácara na cabeça lá, já visitou, já tem uma ideia de valor? Sim, sim, tem. Quanto custa essa chácara? Só para ter uma ideia. 80 mil. 80 mil. Sim. Para você comprar, qual é a data? Vou botar uma data para você comprar essa chácara. Que data a gente poderia botar aí para comprar essa chácara? Bom, janeiro já. Janeiro já? É, ué. Esse está muito fácil, então, está muito perto. Está muito perto? Mas aí eu tenho que construir lá, né? Então, aí que é a então, maior dificuldade. Então não é só comprar, né? Não você é só comprar. Ela tá no mato. Tá, né? Ok. Então, o objetivo, vamos fazer um objetivo claro aqui, seria então comprar e construir a tua chácara, né? Sim, sim. Que é o mais complicado. Tá. Aí qual o prazo bom para a gente comprar e construir essa chácara? Além de comprar em janeiro, construir a chácara. Bom, eu acredito que tudo dando certo, dentro do ano de 2021 a gente consegue construir. Até dezembro a gente finaliza. Então, bora botar uma data de dezembro. Dia 24 para essa leitora. Opa, dia 24. Giovanni, eu vou confirmar com você se realmente comprar essa chácara é relevante, é importante para você. Isso só a gente sabe. É muito relevante você ter essa chácara ou é mais importante você abrir uma segunda loja, é mais importante você ampliar a farmácia? Por que é mais relevante a chácara? É relevante porque eu preciso de um lugar para descansar, levando em consideração que a gente não trabalha só o corpo, trabalha muito mais a mente. Então a gente necessita desse tempo para a gente, principalmente por conta da nossa criança. Há uma possibilidade também de você, ao invés de comprar a tua chácara, você tipo alugar um chalé, alguma coisa para passar um tempo. Se você for ver questão de valores, comprar a chácara, um investimento, sei lá, de 80 mil terreno, mas construir uns 100 mil, 180 mil, e você passar os finais de semana num chalé, de repente pode ser mais barato. Aí eu estou só lhe falando isso porque é realmente relevante comprar a chácara? Olha, aí já mistura um pouco o sonho, né? O interesse em ter um negócio seu, todo aquele, né? Tudo isso já entra né? Não é só a questão do descanso, do lazer, é também um sonho pessoal, né? Sim, sim, com certeza. Ok, tudo bem. Então, definiu, a gente confirma se realmente é isso mesmo. Eu estava fazendo isso com uma gerente de uma farmácia que a gente faz consultoria, ela queria comprar um Corolla. E aí, quando a gente começou a conversar com ela, o mais importante não era o Corolla, ela era comprar uma segunda casa para alugar. Então, ela acabou mudando aí o objetivo. Ok. Aí a gente precisa, para esse objetivo ficar mais próximo, a gente precisa de uma data que você já colocou, 24/12, e transformar em número, né? Qual seria o valor? Para comprar o terreno seria 80 e para construir seria mais quanto? Eu acredito que uns 180 mil para a gente poder construir. Então, você precisaria juntar... Deixa eu fazer uma parte aí rapidinho. Opa, claro. Só uma parte. Talvez, como é construção, talvez ele precisava dizer mais ou menos o que ele precisava ter nessa chácara, para poder dimensionar o tamanho e aí sair um valor. Porque só chutar um valor assim, não vai... O ideal é fazer o projeto de lá. Ter a planta. Inclusive, com essa planta, você ter a imagem para você visualizar a planta. Aí é show. Então, se você... Você pode pegar na internet uma imagem, olha, vai ser mais ou menos assim a minha chácara. Uhum. Então, se eu falar com você que eu tenho um desenho disso... Que show! Entendeu?
Eu tenho um desenho disso esse projeto, assim, é algo que a gente, é lógico, né, com um amigo nosso, ele desenhou alguma coisa, né, sobre isso e a gente tem mais ou menos uma ideia de valores, né? Ah, que bom, que bom. Ó, Giovanni, então só para confirmar, quando foi a última vez que você viu esse desenho? Deve ter umas 2 semanas, porque eu estava conversando com a minha esposa, estava conversando com um pedreiro que está fazendo uma modificação na nossa casa e falou com ele, falou assim, olha, a gente está querendo que você vá lá fazer isso aqui pra gente. Sem ter comprado, sem nada. E aí, Dom Giovanni, é muito bacana você estar sempre alimentando isso com imagem. Você está vendo essa planta, você está olhando, você está imaginando. Isso o Hamilton tem no treinamento dele, cara. Ele fica todo dia imaginando a corrida, o título, todo dia ele pensando como é que ele vai fazer aquela corrida. Então, os grandes campeões fazem isso, essa visualização. Michael Phelps, como é que vai ser minha prova hoje? Então, a gente também visualizar o nosso sonho antes dele ser realizado. Aí, quanto você precisa juntar por mês para chegar nesse objetivo lá em 24 de dezembro? De acordo com esse valor, assim, a gente não chegou a calcular nada, não, né? Mas a gente está começando a guardar aí 2.000 por mês, mas a gente acredita que com as nossas economias a gente consiga, né? Então, a conta é assim, 180, eu já tenho 80, um exemplo. Aí falta 100. Aí desses 100, eu preciso juntar 2.000 por mês. Quanto eu já estou juntando? Quanto eu juntei no mês passado? Isso eu tenho que olhar lá valores, porque tá guardado lá tanto a Valéria quanto eu. Aí, questão de valores eu não tenho certo. Aí nesse caso, vai ser a outra sessão de coach com o teu colaborador, quanto ele tem guardado, quanto é exatamente, para deixar ele mais palpável esse sonho, né? Sim, e aí você vai trazer para ele o seguinte, olha, você está ganhando a tua comissão aqui de R$500. Para você juntar 800, tem que passar a tua comissão para 800, um exemplo. E aí, como é que a gente faz isso aqui? A tua venda de tanto tem que ir para tanto. E aí a gente transforma isso num indicador de performance. Aí outra ferramentinha para a gente usar aqui, ó, tá? E dia a dia, você vai lá no curso de delivery, eu conto essa história lá com as moças do telemarketing, né? Que uma queria fazer farmácia e a outra queria ir para Fortaleza, né? Olha lá. Aí, vou dividir outra tela aqui com o indicador de performance. Esse aqui é o da equipe. Aqui em cima, ó, é a meta de venda desses produtos genéricos similar perfumaria ortopédico, 135 mil. E a farmácia, como trabalha os 31 dias, ela trabalha domingo a domingo, a meta é 44.354 de venda desses produtos por dia. Quando eu altero, essa planilha aqui, ela é assim, quando eu altero o valor, vamos supor que a meta seja 140 mil, 1, 2, 3. Aí altera automaticamente todos os dias, ó. Esse é a meta da venda desses produtos da equipe toda. Aí vamos pegar um colaborador agora. Vamos supor que a gente esteja fazendo o coach lá com o Paulo. E aí o Paulo quer aumentar a comissão dele lá em algum valor e a gente faz a continha aqui para ele. Então a meta dele é 16.500 aqui no caso. Como ele vai trabalhar 27 dias, olha, tem 4 folgas. Aí o sistema já calcula, ó, na primeira semana de dezembro, começou aqui terça-feira, ele tem que vender 3.666,67. Aí o colaborador, todo dia você puxa do sistema e dá esse indicador para ele preencher a mão. O Boticário faz isso. A Lupo faz isso. As maiores franquias do Brasil fazem isso. Pega o indicador de performance. No Boticário eles chamam de bússola. O indicador de performance. Aí ele vai preencher aqui número de venda no dia. Imagina que o funcionário tenha vendido 580, não bateu a meta esse dia. 582. Aí ele vai fazer a subtração aqui, vai ser o total de venda. Como foi menos, vai ficar negativo. O saldo de venda do dia. E aqui é o número de venda, né, o total de venda do dia. Vamos supor que ele atendeu 50 clientes. Aqui o saldo que deu, né, o que era a meta menos o que ele vendeu. E o ticket médio. Quanto foi a média de venda dele dividido pelo número de atendimentos. Então, todo dia ele preenche isso. E aí, esse indicador de performance, quando ele preenche,
a gente tem que estar sempre valorizando. Olha, já chegou bem perto da meta hoje, o que você vai fazer para melhorar? Ontem já chegou bem perto, o que você vai fazer para melhorar hoje? Então, esse indicador de performance, acontece uma mágica quando o colaborador preenche manual. Ele passa o tempo que ele está dormindo, indo para casa, voltando para o trabalho, pensando como é que ele pode fazer mais ou melhor no dia seguinte. Então, é show. Muito legal. A gente já testou isso em várias empresas e cresce de 10% a 20% a venda ao usar o indicador de performance. Essa ferramenta, essa metodologia. Agora, como eu vou pegar, Gil, aquele colaborador que está muito abaixo da média, mantenho ele na equipe, como a gente trabalha isso? Isso é uma grande dúvida que eu tenho, sabe, Gil? Será que o erro é nosso, o erro está na pessoa? Entendeu? Quando a gente começa, a gente dá as ferramentas para o colaborador, a gente dá o treinamento, e ele vem muito abaixo da equipe, a gente mantém ele na equipe com a decisão que a gente deve tomar. Primeiro, a responsabilidade é 100% do líder. Ele que selecionou a equipe. Ele que selecionou esse colaborador desmotivado. Aí é assim, a gente treina, troca. Treina, troca. Não deu jeito, troca. Treina, troca. Porque a energia que você gasta com os piores colaboradores te drena a energia que você podia estar gastando com os melhores e vender muito mais. Quer vender menos? Foca nos piores da farmácia e dá atenção para eles. É o exemplo do Shaquille O'Neal e... E o Phil Jackson, que é o técnico. Eu conversei isso com o meu irmão. Agora, Ju, essa questão da seleção. Quando a gente aplica o teste MBTI, qual característica a gente deve levar em consideração para contratar? O que é o bom vendedor? Uma das coisas que eu mais gosto é do colaborador, que ele ama pessoas. Porque se ele ama pessoas, eu sei que ele vai conseguir se relacionar bem com o cliente. E aí, se ele tiver outras características, ele consegue fazer venda agregada. A gente tem um roteiro de perguntas, que são as perguntas comportamentais. Está no curso aí do Delivery, você vai ver lá. E nesse roteiro você vai perguntando e ele vai respondendo e você vai dando um saldo lá, né? Mas é assim, o que a gente percebe que dá mais resultado são as pessoas PhDs, pobres, honestas e doidas para crescer. Não necessariamente é um apaixonado por pessoas. Esse apaixonado por pessoa pode falar muito e não vender. Como é que a gente busca isso? A gente faz uma pergunta na seleção que é assim: o que foi que você já conquistou com o teu esforço? Você precisou batalhar para conquistar. Cara, vou te interromper, viu, Gil? Os melhores que eu tenho lá tem essa característica, viu? Vem de família humilde, a maioria da zona rural. E eles têm essa mentalidade de crescimento. Rapaz, é impressionante. É isso aí. Sabe a Farmalíder que a gente comentou lá, que cada farmácia vende 660 mil, com espaço mínimo? Sim. A maioria dos gerentes começaram na faxina, lavar rio no supermercado. Aí dá uma oportunidade, eles se esforçam, passam na faculdade, o supermercado paga metade da faculdade deles. Aí esses caras chegaram a gerente hoje. Como é que é na farmácia de vocês? O cara é PhD? Pobre, honesto e doido para crescer? Os dois que nós temos lá, na verdade, eles são PH. um ainda está pensando criar o D. Sim. Na verdade, né? Tem um que é doido para crescer, mas a outra ainda tem um pensamento ainda que precisa ajudar ela para ela pensar que crescer é bom. Uhum. Ok, bacana. Olha, então esse é muito legal. E aí, fala, Giovanni. Desde quando a gente abriu a loja até o dia de hoje, a gente já teve mais demissões do que as pessoas que estão aqui hoje. Elas vêm nessa pegada. Pessoas que não tinham prática nenhuma e a gente colocou aqui dentro, apostou. Hoje, a operadora de caixa, ela perfeita, top, resolve o nosso problema. O problema maior é o balcão. Esse é que é o nosso problema. Se eu for a roupa da baiana, eu vou vender a acarajé sem falar. E eu tenho certeza que o balconista ele não vai conseguir. Ele pode pôr a roupa, pode cantar, pode dançar e não vai conseguir. Então é isso, aí a gente tenta implantar isso, e é aquela limitação.
É essa dificuldade, né? A gente conversa bastante, sabe? Mas vê que é muita distração, coisas do dia a dia distraem muito facilmente. E aí a gente tenta motivar, mas não vê aquele resultado. E aí vem aquele problema em cima da gente. E aí Entendeu? acaba desmotivando, tentando motivar, acaba se desmotivando, né? E de tanto você Desmotivando. gasta energia. Claro. Como Não é é que para fazer, não como é é que para fazer, sim. perdão, não é para fazer igual eu faço, porque cada um é de um jeito, né? Mas tentar fazer o seu melhor, né? É isso que a gente tenta implantar. Giovanni, como é que motiva as pessoas? Contratos motivados. E faz de tudo para não desmotivar eles. Bom, a gente já viu aí com vocês que não é dinheiro que motiva, né? Não é dinheiro, Autonomia, então. Aham. maestria e propósito, né? Sim, sim. A E gente o começou a implantar isso aqui. Giovanni, olha, eu digo para você que todos os dias, de 20 a 30% do que você vende, você poderia vender a mais e não vende porque essa equipe não está afiada para vender, para se interessar pelo cliente e oferecer o segundo, terceiro produto. Fazer pós-venda, essas coisas todas. Aí, por isso, olha, estou com problema de venda na farmácia. Primeiro problema, ponto. Não escolhi bem o ponto. Segundo, meu mix precisa melhorar. Terceiro, a minha equipe tem que estar muito afiada para vender. O resto vai melhorar. O layout, exposição, planograma, isso tudo vai ajudar a melhorar, mas é pouco. Os maiores são esses. E qual é o mais barato da gente melhorar? É a equipe dar um show de atendimento. Agora, para a equipe dar um show de atendimento, tem um processo e aquele acompanhamento por 66 dias, senão não vira processo. A gente faz hoje, amanhã já não faz e assim por diante. E aí, o que é? A gente tem um roteiro de atendimento, passar o roteiro, e toda semana o colaborador se autoavaliar. Aquilo gera uma estatística e aí você vai acompanhando ele. McDonald's, Boticário, Loop, também todos fazem. Tem um outro nome, mas é a metodologia que eles utilizam lá para o atendimento ficar no padrão, né? Aí eu vou mostrar aqui de novo, vou mostrar aqui, né? Tudo a gente põe no curso, mas eu vou mostrar para a gente ver aqui, ó. Primeiro, o roteiro de atendimento aqui, ó. A gente já tem, Giovanni, Opa, eu acho que eu abri outro. Ó. O que está aparecendo na tela aí? Foco minuto? Foco minuto é esse? Não? Não. Então, volta lá. Compartilha de novo. Ó. Esse aqui é o foco minuto de uma farmácia que a gente também está ajudando. Foco minuto é uma página assim dizendo o que a pessoa precisa fazer quando entra, durante o expediente, antes de sair, as responsabilidades dela, rotina semanal, quinzenal e tudo mais, objetivo de aprendizagem e as metas dela do mês. Então, esse aqui a gente faz por colaborador. Aí eu vou voltar aqui, vou compartilhar lá o roteiro de atendimento. A gente pode chamar de especialista em saúde e vendas, consultor de venda, consultor de saúde, você define lá como vai ser. A gente não gosta muito da palavra balconista, porque parece que o cara vai ficar grudado no balcão, nunca mais vai sair lá de trás e pronto, né? Aí, como é que ele vai abordar o cliente? Passo a passo, né? Aquele roteiro lá de atendimento. E aí, isso aqui, todo dia ele dá uma lida lá até virar o hábito. E como é que a gente controla isso? É pelo checklist. Aí eu vou trocar aqui para o checklist. Compartilha de novo. Checklist, ó. Você vai definir lá com ele algumas metas, por exemplo. Se a gente dá desconto na ponta, deixa que o balconista dê desconto ao gerente, a gente tem que estar monitorando esse desconto, que a maior despesa da farmácia é o desconto dado para o cliente. Se você for pegar o desconto que você deu no mês todo, que a equipe deu, é mais caro que o aluguel. Tem empresa que paga mais do que a folha de desconto, dá de desconto mais do que a folha. É mais do que o prolabore do dono, então a gente tem que estar muito atento. Ou não dar desconto na ponta, ou se der, tem que estar monitorando e incentivando para diminuir. E a coisa mais fácil do mundo é dar desconto. O difícil é argumentar com o cliente para não dar o desconto.
Mas aí você pode definir isso aqui, quais seriam as metas daquele colaborador. De ticket médio, de média de desconto. A gente tem um indicador de aproveitamento, que a gente já conversou aí, que é muito legal. O aproveitamento é o percentual que o colaborador vende com o ticket com mais de 2 SKUs, né? 50% das vendas da farmácia, o cliente entrou e saiu com um único SKU, com um único produto, uma única apresentação. Comprou 3 losartanas, mas é um único SKU, um único produto. Então, metade das nossas vendas da farmácia, o cliente saiu só com um produto. Quando você acompanha isso, a gente pode melhorar e o resultado melhora também. Então, essa farmácia lá que a média vende 660 mil, está melhor que a Drogasil, média de loja. Eles têm a comissão baseada na venda e no aproveitamento, que é você ter 55%, 60% das vendas com 2 ou 3 SKU, daí para cima. Então, eles têm esse indicador lá de aproveitamento. Em alguns sistemas, a gente precisa fazer, e outros já tem isso pronto. Quantos produtos, o percentual de vendas por colaborador de produtos com um único, de cupons com um único produto, né? E aí, a gente faz aqui o checklist. Então, a pessoa vai responder aqui, olha, eu tiro 1 hora todos os dias fora do expediente para estudar sobre vendas, saúde, farmácia, medicamentos. Aí ele vai responder aqui para a gente. Sempre, na maioria das vezes, metade das vezes, assim por diante. Então, toda semana a gente aplica isso, toma aqui para dar uma nota, né? Cada um, 5 vale 5, 4 vale 4 e assim por diante. Aí soma para dar uma nota e guarda na pastinha do colaborador. E vê com ele, essa semana, o que você vai procurar melhorar aqui? Ah, eu vou começar a me apresentar para todos os clientes. E aí você usa isso sempre para valorizar o que o colaborador fez de positivo. E o colaborador está fazendo 10 coisas erradas e uma certa, você valoriza essa uma certa. Vai virar 2, 3, daqui a pouco está as 10 certas. Se a gente valoriza essa e fala outra ruim, ele vai fazer o certo só quando está perto. Quando a gente sai de perto, ele faz o errado. Então, é outra metodologia bacana da gente fazer o checklist. Como é que é? O indicador de performance, aquele que a gente viu, é diário. Passa para ele preencher. Mas a meta que nós definimos tem que ser a meta em conjunto. A equipe que tem que definir a meta junto com o dono. Se a gente define e entrega para eles, não vai ter o mesmo efeito. Eles vão perder a autonomia, que é uma das coisas que motiva a gente. Mas a gente tem que mostrar número, né? Quanto nós estamos crescendo, quanto foi a venda do ano passado, quanto é que a gente vai vender esse mês. Então, esse checklist toda semana, o indicador de performance todo dia, e aquela reunião de coach uma vez na semana, a gente começa a clarear na cabeça do cliente, do colaborador, puxa, realmente o que eu estou fazendo aqui, eu estou progredindo, estou melhorando. O meu número da semana passada era menor do que dessa semana, então a gente vai tendo as 3 coisas que mais motivam o colaborador, que é a autonomia, transformar o trabalho em número para sinalizar o progresso na maestria, acaba funcionando, né? E sempre, sempre, sempre a gente realçar, poxa, ontem se atendeu um cliente e aquele cliente estava na dúvida do que levar, você esclareceu, você deu um show de atendimento. E quando o colaborador não faz, você não tem um motivo para elogiar, aí a gente inventa. Quando não tem um motivo, você procura alguma detalhezinha, alguma coisa para valorizar. Porque aí no dia seguinte ele vai querer fazer um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. Quando tem o que valorizar, a gente reforça. Quando não tem, a gente inventa. Engole seco e inventa? Engole seco e inventa. Funciona. É assim, o cara não atendeu bem. Você sabe ali que podia ter atendido muito melhor. Mas você chega e fala assim, olha, eu percebi que com aquela senhora ali que você atendeu agora, você foi muito simpático com ela. Você está melhorando aí cada dia, olha que bacana. Aí tem que ser específico, né? Quando ela estava em dúvida, você foi lá e tirou a dúvida dela, você passou segurança, você passou o que você conhece. Então, você começa a criar a imagem de que ele está atendendo bem. E aí ele começa a procurar atender melhor. Se a gente for brigar, olha, por que tu não fizeste isso, fizeste aquilo? Aí não vai de jeito nenhum. Sabe, é a técnica de voz, Giovanni. Como é que a sua mãe e a sua sogra contam as histórias do Francisco? Nossa, ele é muito inteligente, olha só, olha o que ele já está fazendo, olha só, meu neto. É igual... muito doce, com muito doce. É assim que é o líder com o liderado, ó.
E aí, quando o Francisco chega com as avós, aí que ele quer fazer mesmo, né? Porque a avó valoriza tudo que ele faz. Oh. Então, Giovanni, eu sei que às vezes você fica assim, caramba, tá faltando uma energia nesse colaborador, na idade dele eu já tinha conquistado isso, já queria correr atrás disso, aquilo outro, perdendo venda e tudo mais. Mas se a gente falar isso, o cara desmotiva. Se a gente reforçar o positivo ou inventar alguma coisa que a pessoa não é ainda, funciona também. Entendi. Meus amores, olha, o que nós tínhamos de ferramenta para ajudar estão aqui. Só que como são várias ferramentas, é melhor fazer a aulazinha de 2 minutos de cada uma e a gente sobe lá no curso, vai ficar mais fácil de ajudar. Aí eu queria abrir para a gente tirar dúvida agora. Começando do Giovanni e depois está todo mundo aberto. Bom, a dúvida, ela vai ser esclarecida aos poucos, né? Mas a gente vê ainda que a gente tem que melhorar muito, porque a gente fica na dúvida se o problema somos nós. Sempre. Ou se... Porque quando a gente assume toda a responsabilidade, nós vamos poder fazer alguma coisa diferente para melhorar. Ah, esse problema metade é meu, metade do colaborador. Aí não vai melhorar. O que a gente vê também que na nossa cidade aqui, a gente está muito afastado do centro da cidade. E aí é muito complicado a gente conseguir alguém com muita prática. A gente já teve 2 pessoas com práticas, mas saíram. Uma saiu por um motivo de não ter carteira de habilitação e não dava para ficar com a gente. Aí foi uma opção nossa. O último saiu, quando eu voltei do acidente da moto, cheguei no último dia do mês, trabalhei pra caramba, a gente conseguiu bater a meta, e no dia seguinte ele pediu demissão, não estava satisfeito aqui e foi embora. E a gente vê essa dificuldade na nossa cidade, para a gente que está afastado. Então a nossa dúvida é, uma hora a gente vai resolver essa situação. Giovanni, assim, falta definir melhor a sua seleção, fazer a chave, conhecimento, habilidades, atitudes. E esses detalhezinhos que você já viu que deu certo ou não deu certo, já funciona. Mas, no geral, a gente precisa melhorar a nossa seleção. Toda cidade que eu vou, pode ser capital, pode ser interior, todo dono de farmácia diz assim, não, Giovanni, meu problema aqui é diferente. Meu problema aqui é mão de obra. Todo lugar. Não é a mão de obra, é a nossa seleção que precisa melhorar. E a comissão minha, eu acredito que eu tenha que dar uma mexida nela e melhorar mais ainda. Observando assim de longe, a comissão se eu me esforçar ou não me esforçar, eu vou ganhar. Então, essa mensagem a gente está passando. Eu tenho feito propaganda em rádio, eu tenho um programa na rádio, eu divulgo alguns produtos na rádio, e isso incentiva a turma, porque vem gente aqui na farmácia através dos produtos que eu indico na rádio. Então, isso motiva muito o pessoal. Muito legal, Giovanni. Está construindo uma imagem muito bacana. Ele fala muito bem, tem um programa na rádio. A gente vai dar só uma dica show aí para você. Olha, eu vou compartilhar o WhatsApp e vou te mostrar a tua foto lá, tá? Aqui, ó. Tá. Apareceu aqui a foto do Giovanni? Ó. Sim. Olha, a internet, às vezes, ela espelha, né? Aqui o Instagram, ó. Essa mão é a direita, a minha ou é a esquerda? Qual que você está vendo aí? Aí é a esquerda. Direita. Não. Para mim foi a direita aí. Eu estou levantando a mão direita, mas é porque pode estar espelhado. Aí fica a esquerda, tá. né? Sim, perdão, é isso mesmo. Ó, a minha esquerda está aqui com o relógio, ó. Isso. Então, olha o que acontece. Eu não sei se eu já fiz isso no curso, mas se eu mostrar a foto de 2 candidatos de Portugal, por exemplo, foi eleição semana passada, né? O domingo agora foi o segundo turno. Se eu mostrar a foto dos 2 candidatos do segundo turno, onde teve segundo turno, em um outro país que não conhece nenhum dos 2, pela foto, as pessoas acertam o vencedor. 80% dos casos. E se você mostra a foto e a voz da pessoa falando alguns segundos, eles acertam mais de 90% dos vencedores. E uma das coisas que faz o cara acertar na foto é a inclinação que está o candidato, se para a direita ou para a esquerda. Então, o que acontece? Se a gente for passar uma linha no rosto do Giovanni aqui, ó, Giovanni, você está levemente inclinado para o teu ombro esquerdo, ó.
Sim. Tá? Isso passa fragilidade e que você, na negociação, você precisa ceder mais desconto. Uma leve inclinação para a esquerda. O ombro esquerdo. Quando você inclina para a direita, passa simpatia e autoridade. A gente é especialista em linguagem corporal, tem livro publicado e tudo. Se você pesquisar a imagem de Jesus Cristo agora na internet, você vai ver que a maioria das imagens dele ele está inclinado para a direita, para o ombro direito dele. A não ser na cruz que ele está sofrendo e ele inclina para a esquerda. E se você for ver as imagens de Maria, geralmente ela está inclinada para a esquerda, para mostrar fragilidade. Então, os candidatos que têm a foto inclinada para a direita ganham mais votos do que aqueles que estão inclinados para a esquerda. Ou seja, você pega essa foto, inclina ela só um pouquinho para o teu ombro direito, e aí vai ter uma imagem muito mais positiva. Eu tenho várias fotos, né, que a gente tirou. Aí é só a foto está perfeita, só dá uma inclinadinha assim, ó, pro teu ombro direito, Sim, sim. Né? Que como a nossa leitura é da esquerda para a direita, inclinou para o ombro direito, passa simpatia e autoridade. Não, entendi. Bacana. Certinho. Esse trabalho que a gente tem feito tem sido bom, tem dado resultados positivos, porque a gente, de certa forma, está se tornando referência. Eu estou me tornando referência aqui, como farmacêutico, né? E a gente está conseguindo atender até cidades vizinhas, né? E isso é muito interessante, porque aí está motivando eles. Você lembra do mix de marketing, que é preço, praça, promoção e produto? Produto, preço, praça, promoção, os 4 P's. A promoção hoje, a melhor promoção que existe não é baixar preço, não é fazer oferta. É ensinar o cliente. A gente até não entrou. Pode falar, desculpa. Você ensinando o cliente, ele para de pechinchar preço e começa a valorizar seu conhecimento, a sua informação. É o que a gente tem feito. A gente não entrou nem na briga do Black Friday. A gente não quis entrar e eu comecei a divulgar isso de uma outra maneira na rádio. Onde a pessoa vai estar comprando coisas sem necessidade e tal. E várias pessoas ligaram para mim agradecendo. Né? É interessante. Eu saí na contramão dessa Perfeito. questão. Você diferenciou dos outros. Sim, porque eu queria ver o que ia dar, se ia dar rock. Aí eu pensei, vamos fazer. E a gente tem o nosso suplemento, que aí eu entro falando sobre ele, e aí dá um alto giro de venda. Eu estou fazendo agora o desafio 60 dias, onde eu atendo. A gente está partindo para o atendimento farmacêutico. Para dar um diferencial na farmácia. E isso aí está me dando um gás total. Isso aí a gente tem muita motivação, né? Aí precisa passar para a galera lá fora lá. Ei, Giovanni, outro dia eu estava visitando uma loja de uma farmácia, gravando, né? Eu gravo atendimento. Aí eu cheguei na loja, aí a moça começou a me oferecer uma vitamina. Aí uma cliente do caixa, ela virou para a farmacêutica e disse assim, nossa, tudo que essa farmacêutica me recomenda é muito bem, eu me sinto muito bem. É nesse momento que a gente pega o celular, você gostaria de gravar aqui um vídeo para a gente, porque pode ajudar outras pessoas também. Aí ela grava. Imagina uma cliente falando, olha, eu estou aqui na farmácia Bem-Estar, em Ubá, com o Giovanni Caon, doutor Giovanni. Inclusive, tem que te apresentar doutor Caon, hein, Giovanni? Se apresenta assim, doutor Giovanni Caon. Doutor tem muito a ver agora com habilidade, com conhecimento, mais do que título de doutor. O doutor que faz doutorado é o PhD. Não é o nosso PhD de agora, é o PhD Philosophy Doctor. Que é o Luiz, que está fazendo doutorado agora. Ó. Vai aparecer também como doutor, o PhD. Então, a gente está usando farmacêutico, né, pessoas com conhecimento numa área muito forte, ser chamado de doutor. Eu fiz a arte já, eu coloquei Giovanni Caon, farmacêutico clínico. Né? E essa parte já ajudou bastante, já deu um diferencial muito grande. Aí, esses atendimentos, eles aumentam o ticket médio, né, nosso, porque agrega também outros produtos, e é o diferencial que a gente está conseguindo alcançar aqui. Mas olha, Giovanni e Séfora, farmacêutico, comece a usar o título de doutor. Doutora Séfora, doutor Giovanni Caon.
o sindicato, né, a Associação de Enfermeiros do Brasil todo, há uns 5 anos atrás, pediram para que adotassem todas as enfermeiras o título de doutor e doutora, porque é só médico que assume isso. E eles acabam se valorizando, né? E um cliente que ouve você na farmácia sendo chamado de doutor, ele valoriza muito mais quando você recomenda um produto. Então, ajuda no tratamento dele, é um reconhecimento que é uma faculdade. Em Portugal, todo mundo que forma em qualquer curso é doutor, e quem faz doutorado vira o filósofo doctor, que é o PhD. Oi, tá escutando? Estou ouvindo, sim. Sim, só uma colocação de uma coisa bem importante que eu achei aí, como você estava comentando. Às vezes a gente se preocupa muito com o preço tal, do concorrente. Eu estava com esse negócio na cabeça. E aí eu percebi que depois de eu comecei a pegar mais nessa questão do atendimento em si, né? Eu peguei muita coisa lá no curso 10X e comecei a aplicar a questão de como abordar o cliente, sentir a dor do cliente, né? Não só, às vezes o cliente chega, eu quero um paracetamol, e perguntar ao cliente se é para ele, o que ele está sentindo. Isso aí fez muita diferença. E teve clientes que voltaram na farmácia procurando aquele atendente depois que ele começou a sentir a dor do cliente, né? Esse foi um negócio muito importante, foi um crescimento assim explosivo que a gente teve depois dessa abordagem que eu comecei a fazer com eles. Gustavo e Giovanni, Antônio, Luiz Henrique, Rubia, tem uma novidade aí. Lá, você lembra do Pixel que a gente está configurando agora nas contas? A próxima etapa dele ainda está sem previsão, mas vai acontecer. O cliente vai à farmácia e ele saca no caixa o dinheiro pelo Pix. Então a gente vai ter, ou seja, ele não vai precisar ir a banco, caixa 24 horas, nada. Ele vai no caixa da farmácia e através do Pix ele pode sacar o dinheiro lá. E aí vai cair na conta da farmácia. É bem interessante isso aí também. Vai agregar, né? Vai ficar muito bacana, né? Para que eu vou no banco? Eu vou na farmácia logo e saco lá. Não precisa nem de 24 horas. Então, isso deve acontecer em 2021. Está sem a data exata, mas está caminhando para isso, né? A próxima etapa do Pix. Tem um segredinho desse 24 horas. Ele tem que estar perto do balcão, tá? Não é na entrada. Tem que conseguir botar ele perto do balcão. Verdade, né? Para o cliente entrar e ver os produtos e tal, para poder ficar um negócio sério. Que ele já disse o contrário. O cara mandou colocar num canto mais distante da loja, eu chamo que é um percurso negativo dentro da loja, que é exatamente para ele poder circular na loja. Porque a minha loja ela é mais horizontal do que vertical, mais comprida na largura do que no comprimento. Então, o cara chega e vai direto praticamente para o balcão. E aí, por exemplo, o lado da direita da gente lá é um lado pouco movimentado. Então, a gente vai colocar o caixa 24 horas exatamente lá. O que a gente vê, próximo do balcão, vende mais do que na porta, o caixa. O cliente tem que entrar na farmácia para ele chegar no caixa. Dom Giovanni, ajudou um pouquinho aí na motivação da equipe. Ajudou. A gente vai colocar as ferramentas lá para ficar melhor. Tem esse estudo de mix, até amanhã está no curso, muito bacana. Pega do teu estado aí de Minas, baixa lá tudo, vê o que está vendendo mais. E o preço médio de cada um para ver se... você está vendo na internet, pesquisando, tem o mais barato e o mais caro. Fica no meio termo. E alguns pode ficar entre os mais caros, o mais barato, fica ali. Não tenta ser o mais barato, não tenta nunca ser o mais barato, porque sempre tem alguém vendendo mais barato e vai embora a nossa margem, né? A gente não pesquisa preço, a gente faz uma análise assim, quanto deve estar o produto. E aí, aonde eu compro que o preço tá próximo. A gente não pode ficar fora da realidade, mas nunca pode querer ser o mais barato. E aí a pessoa passa a comprar com a gente sem pesquisar e aí não pesquisa mais. Vai comprando sempre com a gente. Dom Giovanni, Dom Luiz Henrique, grande abraço. Dom Antônio, estava atendendo lá na farmácia. Grande abraço, então. Toda quarta-feira a gente dá uma reunida aí para a gente... Quem topa na próxima lá? Qual o desafio, qual o problema que tem para a gente atacar? Próxima quarta, 4 horas. Oi? Precificar. Eu já vou lhe dar o preço todinho aí, mas todo o material de precificação também. Precificação. Luiz, na próxima. Tá valendo? Tá junto. Tudo de precificação. O mais moderno que tem, como é que a gente precifica, tudo.
Tá? E a forma mais simples de precificar, que já vai o preço aí para você na planilha. Grande abraço, tudo de bom. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. Qualquer coisa é só chamar. Um abraço, tchau, tchau.